Numa prova de 100 metros rasos, considerada a mais rápida do atletismo, o recorde mundial é de aproximadamente igual a 10 segundos. Qual é o valor da velocidade escalar média em quilômetros por hora de um atleta nessa prova? A resposta já está marcada, né? Letra C, 36 quilômetros por hora, mas vamos ver como é que a gente chega nesse valor. Olha só, ele diz que são 100 metros em 10 segundos. Então, que velocidade é essa? Para a gente calcular a velocidade média no caso, a gente pega a distância percorrida, 100 metros, e divide pelo tempo gasto para percorrer essa distância, que foram 10 segundos. 100 dividido por 10 vai dar 10, né? Então, nós teremos uma velocidade média de 10 metros por segundo. Certo. Só que com os dados que nós temos, que são metros e segundos, nós vamos obter a velocidade em metros por segundo. Mas a questão está pedindo que a gente transforme metros por segundo para quilômetros por hora. É muito simples. Se a gente tem metros por segundo, para transformar para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. No caso, o nosso valor que obtemos foi 10 metros por segundo, multiplicado por 3,6, vai dar 36. Sempre que a gente quiser passar de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Próxima questão. A velocidade escalar média de um automóvel em determinado trecho de uma estrada foi igual a 60 quilômetros por hora. Com base apenas nessa informação, quais das afirmativas a seguir podem ser consideradas sempre corretas? No caso, a afirmativa é: se a viagem durou 2 horas, o deslocamento do automóvel na trajetória considerada é de 120 quilômetros. Olha só, a questão diz que a velocidade média do automóvel é de 60 quilômetros por hora. Ou seja, ele percorre 60 quilômetros em 1 hora. Se a viagem demora 2 horas, ele vai percorrer 120 quilômetros, o dobro, né? Próxima questão. Andar de bondinho no Complexo do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, é um dos passeios aéreos urbanos mais famosos do mundo. Marca registrada da cidade, o Morro do Pão de Açúcar é constituído de um único bloco de granito, despido de vegetação em sua quase totalidade, e tem mais de 600 milhões de anos. O passeio completo no Complexo do Pão de Açúcar inclui um trecho do bondinho de aproximadamente 540 metros da Praia Vermelha até o Morro da Urca, e tem um segundo trecho de bondinho de cerca de 720 metros que vai do Morro da Urca ao Pão de Açúcar. A velocidade escalar média do bondinho no primeiro trecho, ou seja, V1, eu vou chamar de V1, é de 10,8 km por hora. E no segundo trecho, que eu vou chamar de V2, é de 14,4 km por hora. Supondo que, em certo dia, o tempo gasto na caminhada no Morro da Urca, somado ao tempo de espera nas estações, seja de 30 minutos. O tempo total do passeio completo da Praia Vermelha até o Pão de Açúcar será igual a... Nós temos a resposta aí, né? 36 minutos. E agora vamos observar como é que chegamos até essa resposta. Olha só, V1 equivale a distância 1 dividido pelo tempo 1. V1, ele nos deu na questão, vale 10,8. A distância 1, ele nos deu na questão 540 metros. Só que como a velocidade está em quilômetros por hora, a gente vai passar esse 540 metros para quilômetros. É só dividir por 1000. Então fica 0,54. E T1, que é o tempo 1,
a gente não sabe. Nós vamos descobrir a partir dessa equação que montamos agora. Rearranjando a equação, ou seja, isolando o T1, nós vamos ter T1 igual a 0,54 dividido por 10,8. T1 será igual a 0,05 horas. Vamos agora guardar o T1, mais tarde a gente usa ele novamente, e vamos tentar encontrar agora o T2. Para encontrar o T2, a gente vai usar a equação da velocidade 2, ou seja, V2 igual a D2, que é a distância 2, dividido pelo tempo 2, que é quem a gente quer encontrar. V2, a questão nos deu, vale 14,4 km por hora. D2, a questão também nos deu 720 metros. Só que, como a velocidade está em quilômetros por hora, a gente vai passar de metros para quilômetros. 720 metros equivalem a 0,72 quilômetros. E o tempo 2 é quem a gente quer encontrar. Rearranjando a equação, nós temos T2 igual a 0,72 dividido por 14,4. Logo, T2 será igual a 0,05 horas. Somando T1, que foi o tempo do trajeto 1, com T2, que foi o tempo do trajeto 2, nós teremos o tempo total do trajeto. Então, o tempo total vai ser igual a 0,05, que foi T1, mais 0,05, que foi o resultado de T2. Então, o tempo total do passeio foi de 0,1 hora. 0,1 hora equivalem a quantos minutos? Será necessário passar esse tempo de horas para minutos, porque no enunciado ele diz que teve um trajeto de caminhada e somado à espera, ao tempo de espera na estação, de 30 minutos. Ele deu em minutos. Então, ele quer saber qual é o tempo total, tanto do bonde, o passeio do bonde, quanto o tempo de caminhada e espera. 0,1 hora foi o tempo total de passeio de bonde. Então, a gente vai ter que transformar 0,1 hora em minutos para somar com os minutos que nós tivemos caminhando e esperando. Utilizando uma regra de 3 simples, temos que 1 hora equivalem a 60 minutos, 0,1 hora equivalem a x. X será igual a 6 minutos. Esse foi o tempo em que passamos no bondinho. Somando aos 30 minutos em que gastamos na caminhada no morro e o tempo de espera, teremos um tempo total de passeio de 36 minutos. Letra B. Próxima questão. Trens maglev, que tem como princípio de funcionamento a suspensão eletromagnética, estarão em operação comercial no Japão nos próximos anos. Eles podem atingir velocidades superiores a 550 km por hora. Considere que um trem, partindo do repouso e movendo-se sobre um trilho retilíneo, é uniformemente acelerado durante 2,5 minutos até atingir 540 km por hora. Nessas condições, a aceleração do trem em metros por segundo ao quadrado será... Ovos grande é 9,99 a bandeja. A bandeja de ovos com 30 ovos. A equação para obter a aceleração é ΔV sobre ΔT, né? A variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Observe que foi dada a velocidade do trem em quilômetros por hora. Porém, a aceleração, que é o que pede na questão, está dada em metros por segundo ao quadrado.
Então a gente vai ter que passar essa velocidade de 540 km por hora para metros por segundo. Uma questão que tivemos nesta lista, nós tivemos que passar de metros por segundo para quilômetros por hora. Eu disse que teríamos que o quê? Multiplicar por 3,6. Para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. E para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6, que vai dar 150 metros por segundo, que é a velocidade do trem em metros por segundo. A questão deu em quilômetros por hora, nós passamos para metros por segundo. Agora a gente pega essa velocidade e divide pelo tempo. Porém, o tempo dado na questão está em minutos. Nós vamos ter que passá-los para segundos, porque a aceleração é dada em metros por segundo. 1 minuto equivale a 60 segundos, 2,5 minutos equivalem a x. Resolvendo a regra de 3, x é igual a 150 segundos. Agora a gente pode jogar na equação da aceleração a velocidade, 150 metros por segundo, e dividir pelo tempo, 150 segundos. O resultado será 1 metro por segundo ao quadrado. Próxima questão. No movimento retilíneo uniformemente variado, com velocidade inicial nula, a distância percorrida é, no caso, letra C, diretamente proporcional ao quadrado do tempo de percurso. Por que essa resposta? Veja só. Esta é a equação horária da posição, a equação que relaciona a distância percorrida, a velocidade, o tempo e a aceleração. A questão diz que a velocidade inicial nula, logo o V0, que representa a velocidade inicial na equação, equivale a zero, é nulo. E a distância zero, o S0, o espaço zero, que é correspondente à posição inicial, também é nula, porque a gente está partindo do repouso. Logo, sobra apenas na equação o t ao quadrado, que multiplica a aceleração dividido por 2. Isso quer dizer que, no movimento retilíneo uniformemente variado, com velocidade inicial nula, a distância percorrida será diretamente proporcional ao quadrado do tempo de percurso.